Capítulo 23. O tempo continuou estável para minha felicidade e enquanto escutava uma conversa entre João e Lisandro, descobri que meu peão compareceria à quermesse sem falta, como ele disse. O fato me deixou muito contente. Quando a noite caiu, comecei a me arrumar. Vesti um vestido de cetim vermelho que estava no fundo da mala, que teimosamente eu ainda não havia desfeito. Por ter essa mania de não desfazer as malas ao chegar da viagem, havia trazido aquele vestido por engano, por assim dizer. Ele tinha ficado na mala após uma viagem a trabalho que fiz, representando o escritório, e pela primeira vez fiquei feliz de ter esquecido uma peça de roupa no interior da bolsa, pois veio a calhar com a ocasião. Era de um vermelho sangue vibrante, um tanto ousado com seu decote em V, repleto de minúsculas pedrarias. A cintura era marcada por uma fita toda franzida que se prendia às costas, dando a impressão de que eu era ainda mais magra, por conta da modelagem apertada do corpete. Abaixo da cintura havia mais pedrinhas e ele descia rodado até os joelhos. Possuía um forro um tanto volumoso na saia, dando a impressão de que eu tinha mais quadril. Quase não pude acreditar no quão ficou bonito em meu corpo. Nunca o havia usado antes. Comprara no impulso em uma loja de grife, quando recebi o meu primeiro salário de efetiva. Escolhi sapatos escarpin preto bastante discretos e no pescoço coloquei uma corrente folhada a ouro com um pingente trabalhado em pedras falsas de rubi. Também coloquei os brincos que a acompanhavam e decidi deixar meu cabelo solto. Já não estava mais tão curto, mas ainda caía liso até o meu pescoço em um elegante chanel com pontas maiores na frente. Esfumei os olhos com sombra marrom e dei uma incrementada com dourado. Delineei-os sem deixar muito forte e passei uma boa quantidade de máscara alongadora de cílios. Mantive a boca natural, apenas aplicando um pouco de brilho labial no centro para torná-la maior e mais atraente. Orgulhei-me da imagem que vi refletida ao espelho. Mesmo que já não fosse tão jovem, estava atraente e com certeza poderia dançar com qualquer homem que quisesse. Sim, eu podia. Porém, somente um me interessava. Balancei a cabeça negativamente, tentando afastar tais pensamentos. Pois certamente todos já estavam esperando e eu não podia me demorar mais. Quando desci a escadaria rumo à sala de estar, todos me olharam de cima a baixo, analisando-me boquiabertos. Não entendi exatamente o porquê de tanto espanto, mas Marcela soltou um riso divertido e Henrique, para minha surpresa, estendeu-me a mão e quando eu lhe dei a minha, beijou-a elegantemente como um cavalheiro antiquado. Não sabia que você também viria, disse eu, encarando-o seriamente, pois a imagem do rio realmente insistia em permanecer em minha cabeça. Irei para lhe fazer companhia, respondeu meu comentário com um tom de voz comprimido, como se me implorando para não dizer mais nada. Bel, você está um arraso, disse Marcela, que em minha opinião também estava lindíssima, em um vestido preto com peplum na cintura. Ela manteve os cabelos soltos e usava uma maquiagem deslumbrante, com direito a batom vermelho e tudo mais. Sorri de volta e percebi que Diana também estava sorrindo em aprovação ao meu visual. Ela estava muito mais discreta do que nós duas. Usava um vestido nude, bastante simples,
com uma transparência no busto e um pouco abaixo dos joelhos. Vestia sapatos da mesma cor, mas com saltos medianos. Os longos cabelos estavam delicadamente presos, com minúsculas presilhas, e caíam em cascatas ao longo de suas costas. Não estava usando muita maquiagem, mas, mesmo assim, admirei-a em segredo, pois naquele instante a sua antiga beleza estava refletida em seus olhos. Mesmo que Diana já não fosse a mesma, percebi que ela ainda conseguia ser deslumbrante ao refletir o ar de uma mãe de família. Uma mulher que gerara frutos e tinha filhos incríveis para cuidar. Fiquei um tanto constrangida com os vários elogios dirigidos a mim. Mamãe parecia extasiada com a minha mudança repentina de humor. E, então, mais uma vez as 3 irmãs foram para uma festa juntas. A diferença é que 2 estavam mais do que bem acompanhadas e eu olhava para Henrique com vontade de socá-lo até a morte. Capítulo 24. A quermesse parecia estar bastante agitada quando chegamos. Enquanto Guilherme tentava achar uma vaga para estacionar o carro, pude perceber que as pessoas iam e vinham pelo pequeno pátio da igrejinha do Alecrim. Parecia que todas as camadas sociais estavam presentes. E na pequena pista improvisada de dança, muitos casais bailavam animadamente ao som de um sertanejo agradável, cantado por uma dupla local. Típica festa siqueirense. Terminou na arena, é hora do bailão. Tem arrasta-pé, shot e vaneirão. Só fica sozinho mesmo quem quiser. É dentro, é fora, é chuva de mulher. Quando ouvi os versos da música, uma lembrança de meu peão veio à mente, mas tentei afastá-la para não me sentir triste. Otávio não merecia ser lembrado. Eu já estava ali. Havia percorrido metade do caminho e era justo que me divertisse um pouco. Cowboy monta no cavalo, puxa o chapéu na testa. Sai pela estrada a galope. Hoje é rodeio, hoje é festa. Hoje é festa. Repeti para mim mesma e então, com a ajuda de Henrique, desci do carro e deixei-me ser guiada para o interior da festa. Os risos das pessoas se tornavam cada vez mais altos e, estranhamente, eu me sentia em casa. Todos os olhares se voltaram para nós por um instante, quando pisamos no pátio, e depois a festa prosseguiu animadamente, como se fôssemos insignificantes para os presentes. Guilherme conseguiu uma mesa bem localizada e, assim, sentamos para observar a movimentação, mas eu não queria ficar sentada. Não tinha me arrumado toda para passar a noite sentada. Logo puxei Henrique pela mão e convidei-o para dançar. Ele não era exatamente a companhia que eu desejava, mas era melhor do que nada. Vamos lá, Henrique, mostre-me os seus dons de dançarino. Brinquei com um sorriso divertido nos lábios. É pra já, madame. Começou a tocar um vaneirão animado e meu irmão se mostrou um dançarino exímio, conduzindo-me pela pista com maestria. Eu não pude evitar um sorriso que se apossou de meus lábios e só morreu quando a dança acabou, envilizando de mãos dadas com Ritinha. Não muito longe de nós. Soltei a mão de Henrique e fiquei pensativa por uns instantes. Não podia negar que eles formavam um belo casal, porém não era eu ao seu lado. O que de certa forma me fez suspirar, sentindo um desapontamento sem explicação aparente. Preciso de uma bebida, disse a Henrique antes de sair da pista de dança e me dirigir ao caixa da festa para comprar uma ficha de refrigerante, pois não tinha nada alcoólico ali. A bebida desceu rasgando por minha garganta. Estava extremamente gelada e mesmo assim eu ainda me sentia quente por dentro. Estava irritada, não podia disfarçar, afinal de contas eu queria impressioná-lo.
mas não consegui nenhum olhar seu. Estava me sentindo ridícula. Afinal, o que eu esperava? Que ele realmente caísse de amores aos meus pés? Não com uma namorada linda e jovem ao seu lado. Não esperava vê-la aqui, disse uma voz grossa que soou como um alarme nos meus ouvidos. Despertando-me de meu devaneio, você está linda. E você não cansa de ser um mero bajulador, não é, Ricardo? Minha voz soou grosseira até mesmo para mim. Ricardo Azevedo baixou o olhar quando eu o mirei intensamente nos olhos. Será que podemos ficar em paz por pelo menos 5 segundos? Perguntou-me ele ainda cabisbaixo. Por que eu deveria? Seria esta mais uma aposta sua? Cada frase minha soava como uma flecha cortando o ar, em direção certeira ao meu alvo. Beberiquei meu refrigerante enquanto observava a sua reação. Não. Ele fez uma pausa como se escolhesse as palavras. Anabel, eu estou falando sério. Não quero que este clima horrível perdure entre nós. Ele proferiu tais palavras em tom ressentido. O que me deixou irada, afinal de contas, era ele e seu querido pai, quem estavam prestes a tomar tudo o que pertencia à minha família. Jura? Muito engraçado, disse eu, esboçando um riso carregado de sarcasmo, porque para mim não existe clima algum entre nós. Por favor, não me trate assim. Reconheço que fui orgulhoso e errei ao tratá-la daquela forma, quando apareceu em minha casa, mas ele hesitou. Estou arrependido, então será que você pode me desculpar? É fácil para você, não é? Acha mesmo que um pedido de desculpas pode consertar tudo? Bradei. Meu pai morreu e eu me sinto extremamente culpada, pois fui tirar satisfações do que você havia dito e o deixei nervoso. Acha mesmo que esse pedido de desculpas pode consertar isso? Lamento. Estava ressentido com você, afinal deixou-me nas vésperas de nosso casamento. Como acha que eu me senti? Eu a amava. Ele fez uma pausa. E ainda a amo, Anabel. Que lindo! Você acha que foi o único que saiu ferido nessa história? Indaguei. Por favor, guarde seu amor, pois eu não o quero. Acabei alterando meu tom de voz e então percebi que muitas pessoas estavam nos olhando, inclusive Lisandro. Ricardo ficou um tanto nervoso e agarrou meu braço com certa possessão. Vem comigo, vamos conversar em outro lugar. Ele tentou me puxar, mas eu, com toda a minha ira, dei-lhe uma bofetada tão estridente que doeu até em mim. O que ele pensava? Era um idiota completo. Vai se arrepender por isso, ameaçou, esfregando o local do tapa. Sério? O que vai fazer? Chamar o papai? Naquele instante, todos tinham parado para olhar o nosso show e Ricardo estava tão furioso que eu achei que fosse me espancar de raiva. Tentei desviar o olhar, havia ido longe demais. E assim pude avistar Lisandro novamente. Ele falou qualquer coisa para Ritinha, soltando seu braço, e ela se afastou, sumindo entre a multidão minutos depois. Então ele veio até nós. Lisandro se postou diante de mim, lançando um olhar furioso para Ricardo, puxou-me para mais perto de seu corpo e disse mansamente: Vem, Anabel, certas pessoas precisam saber que você está acompanhada. Fiquei completamente surpresa ao escutar as palavras dele, mas não hesitei. Deixei o meu corpo ser guiado por seus braços que se entrelaçaram em minha cintura, pois se ficasse ali a situação poderia piorar ainda mais. Quando o vi, estávamos no meio do salão, sob o olhar enraivecido de Ricardo e, claro, de todo mundo que ficou sem entender nada. Lisandro havia me salvado daquela situação embaraçosa e eu me sentia completamente agradecida por ele ter me ajudado. Obrigada.
proferi baixinho, enquanto começávamos a dançar. A música lenta exigiu uma proximidade maior, e assim pude olhar fixamente dentro dos seus olhos. Eles pareciam queimar nos meus. Não precisa agradecer, este cara é um idiota. Ele sorriu. Não se trata uma mulher trajando vermelho assim. Suas palavras me fizeram rir. Não conseguia entender o que realmente quis dizer com elas, mas eu gostei, pois ele realmente havia reparado em mim. É mesmo? E como se trata uma mulher trajando vermelho? Resolvi provocá-lo pela primeira vez de modo direto. Até mesmo me esqueci de que Ricardo tinha vindo com ele, pois naquele momento só existia nós dois. Não sei, mas acredito que da melhor forma possível. Ele diminuiu ainda mais a distância entre nós e eu pude sentir todo o seu corpo rente ao meu. Quase beirei a loucura. Então ele me girou e voltou a dançar vagarosamente, ainda mantendo uma mão firme em minha cintura enquanto me conduzia pela pista. Sua resposta soou muito vaga para mim, comentei, fingindo certo desapontamento e voltando a rir logo em seguida. Lisandro me encarava com olhos diferentes naquele momento. Atrever-me-ia a dizer que me olhava com cobiça. Venha comigo e eu lhe mostro o que eu realmente quis dizer. Sua audácia me deixou ainda mais estupefata. Porém, eu não podia recusar nada, não queria recusar nada. Tudo bem, respondi com um doce sorriso. Ele desviou o olhar do meu e repousou sua cabeça sobre a minha, dançando de forma divina. Não percebi que ele nos conduzia para fora da pista, mas quando dei por mim já estávamos próximos ao estacionamento na total escuridão. Lisandro estava silencioso e eu não me atrevia a dizer palavra alguma. Quando nos aproximamos de uma caminhonete velha, ele parou de caminhar. Senti o meu coração em solavancos no peito, quando ele se recostou no capô e ficou me olhando por mais tempo do que jamais olhou antes. Mordi os lábios, como uma adolescente apaixonadinha, sem entender exatamente o seu propósito, e então decidi falar alguma coisa, pois o silêncio estava me sufocando. Bem, travei. Lisandro levou suas mãos às minhas e segurou-as de uma maneira tão gentil que nunca imaginei que ele seria capaz de tamanha delicadeza. Respirei profundamente enquanto ele entrelaçava nossos dedos. Tentei recobrar os sentidos por 2 segundos, pois apesar de estar completamente apaixonada por ele, não iria fazer algo idiota somente por impulso. Onde está a Rita? Ele contorceu o rosto em desaprovação e soltou minha mão no mesmo instante. Senti minha respiração arfar por ter se afastado tão abruptamente. Não queria que minha pergunta causasse tal reação, mas eu não podia ser apenas a outra. Ela está chateada porque disse que eu me importo mais com você do que com ela, ele sorriu. Mesmo na escuridão eu consegui distinguir a curvatura de seus lábios ao formar aquele sorriso que me derretia por dentro. Engoli em seco, pois não esperava por tal resposta. E a acusação dela tem um fundo de verdade? Atrevi-me a perguntar, puxando o R, como o pessoal da fazenda, o que me fez rir baixinho. Lisandro também riu, mas logo respondeu minha pergunta. Diga-me você. Engoli em seco mais uma vez. Não estava entendendo onde ele queria chegar com aquilo. Eu diria... Sorri, envergonhada. Queria dizer que sim. Queria muito que ele confirmasse tal suspeita, mas me senti receosa diante de tamanha ousadia. Que ela está louca. Escutei um riso triste desta vez. Não, eu não estava ficando louca. Ele realmente pareceu chateado com minha resposta.
Então você é bem estúpida. O seu tom de voz soou rouco e sedutor, tanto que nem consegui revidar sua ofensa. Na verdade, não tive tempo para nada, pois Lisandro me puxou para junto de si com tanta rapidez que, quando percebi, seus lábios se encostaram aos meus. Ah, meu Deus! Não estou sendo mentirosa em dizer que aquele foi um dos momentos mais incríveis de minha vida. Deixei-me levar como uma adolescente, e em questão de segundos minha mão direita alisava o seu cabelo, enquanto a esquerda tateava o seu peito, a fim de me certificar de que ele era real e que aquilo estava acontecendo mesmo. Nossos lábios se tornaram desesperados e já não conseguíamos parar. Pelo menos eu não me sentia preparada para parar. Minhas pernas estavam trêmulas, minha respiração ofegante, e tudo o que eu conseguia sentir eram as mãos de Lisandro, deslizando por meu corpo e sua respiração junto da minha. Desencostamos nossas bocas por apenas um segundo. Pareceu uma eternidade. Tentei respirar enquanto ainda acariciava o seu peito e percebi que até o ar parecia diferente naquele momento. Não demorou muito para que ele procurasse meus lábios de novo, dessa vez menos urgente e mais carinhoso. Não pude resistir e soltei um pequeno gemido. Há muito tempo eu não beijava alguém como beijei Lisandro. Parecia completamente surreal, mas suas mãos firmes em minha cintura me davam certeza de que não estava delirando. Aquilo fora real, aquilo era real. O que está acontecendo? Proferi baixinho ao parar de beijá-lo, e enquanto falava, dava-lhe curtos selinhos para findar aquele que fora o melhor beijo de toda a minha vida. Eu não sei. Respondeu-me ele abrindo um sorriso logo em seguida. Amava a forma como ele sorria e amava saber que estava sorrindo por minha causa. Eu apenas sinto que você está atraída por mim. Não negue, Anabel. Eu atraio você. Não nego, respondi de imediato, mas proíbo de negar que não é recíproco. Nós dois acabamos rindo, então ele decidiu me provocar. Me dá ordens até assim? Perguntou fingindo estar indignado. Eu não nego, tenho sentido algo diferente desde que a derrubei do cavalo, quando chegou. Eu tenho negado, mas não dá mais, você me deixa louco. Não evitei o riso, pois me lembrei de tal episódio, e parecia ter sido há tanto tempo que me surpreendi por ele mencioná-lo. Esse seu jeito autoritário e metido à besta me faz desejá-la a todo momento. Então admite que gostaria de me ensinar boas maneiras? Insinuei, achando-me idiota por soar tão infantil. Devo ter corado com certeza, pois meu rosto esquentou em questão de segundos e me senti muito patética. Quem sabe? Indagou ele, começando a beijar o meu pescoço. Cada parte do meu corpo se arrepiou com o toque de seus lábios sob minha pele. Parecia brasa ardente. Eu nem sabia exatamente o que responder ou o que fazer, até que uma música começou a tocar. Lisandro gargalhou e eu não entendi de imediato, até ouvir os primeiros versos. Ela é mistério. Esse jeito sério pode esconder uma paixão. Ela é tão bonita que até Deus duvida dessa sua cara de ruim. Ela é teimosa, ela é toda prosa e dizem que ela sempre foi assim. Essa definitivamente é a sua música. Fiz um enorme bico por não querer admitir, mas ele tinha razão. Quando chegara naquele lugar, tinha 1001 armaduras para me proteger de toda a dor e sofrimento. Não queria demonstrar que me importava. Fui teimosa, fui extremamente implicante e no fundo só queria ser amada por alguém, a fim de me sentir mais viva.
E olhando para Lisandro, tinha certeza de que aquilo estava acontecendo. Não tente dominar, não tente segurar. A brasa vai queimar na sua mão. Chegue de mansinho, me abrace com carinho, senão vai acabar beijando o chão. Ele cantou o verso para mim. Não pude evitar o riso. De certa forma ele tinha razão. Estava cansada de ser sozinha, cansada de controlar tudo e todos ao meu redor. É bom que esteja preparado para mim, peão. Deixei todos os meus princípios de lado e me joguei em seus braços de novo. Ele estava me tirando do sério de um jeito bom. E o sorriso que se formou em seus lábios deixou-me extasiada, porém nosso minuto de felicidade durou pouco. Ricardo apareceu batendo palmas em tom debochado, e uma expressão de pura raiva dominava seu rosto. Eu me afastei um pouco de Lisandro, a fim de olhar para ele de frente. Estava ligeiramente surpresa por ter sido pega aos beijos com Lisandro, ainda mais por Ricardo. Bravo, bravo, vamos, continuem. Não parem, porque eu cheguei, proferiu ironicamente. Então é realmente desse tipo de gente que você gosta, não é mesmo, Anabel? Cale a boca, Ricardo. Não acredito que estava nos espiando. Deixei transparecer toda a minha irritação naquelas palavras. Ele havia vindo ali apenas para ofender Lisandro. Inacreditável. Não, eu não calo, bradou ele furioso. Sério mesmo? Com o bastardinho? Não tinha ninguém melhor para me substituir de novo? Você está louco. Nunca tivemos nada. Estava confusa com os motivos que o levaram a falar daquela forma. Seria realmente possível que Ricardo sentisse alguma coisa por mim a ponto de insultar Lisandro daquele jeito? Aquele seria o ataque de ciúmes mais sem noção do mundo, pois nunca tivemos nada. Nunca passamos de bons amigos mesmo quando noivamos. Claro, nunca tivemos nada, bradou. Você tinha aceitado se casar comigo, lembra? Eu me lembrava. É claro que me lembrava. Mas preferiu aquele peão idiota que te largou na primeira oportunidade. E agora, anos depois, está prestes a repetir o erro. Sério, tinha que ser com ele? Diz para mim, sua vadia, vai levá-lo para o estábulo também? Senti uma pontada na barriga como se estivessem perfurando minha pele. Ele havia me chamado de vadia. Ricardo era, sem sombra de dúvidas, o homem mais idiota do mundo. Nesse instante, Lisandro, que esteve calado o tempo todo presenciando a cena, avançou contra Ricardo e empurrou com tanta força que ele foi ao chão sem ter como se defender. Eu não esperava por aquilo e fiquei sem saber o que fazer. Eles iriam brigar se eu não me metesse no meio. Como se atreve, seu bastardo nojento? Doía-me os ouvidos escutar Ricardo insultá-lo daquele jeito. Por que ele insistia em chamá-lo daquela forma? Sabia que Lisandro era filho de um pai que nunca quis saber dele, mas não era motivo para lhe recordar tal decepção a todo momento. Pode me insultar do que quiser, mas não vai falar desta forma com ela. Eu te arrebento se faltar o respeito com ela mais uma vez. A voz de Lisandro soou grave e Ricardo se levantou, olhando para ele com desdém. Um sorriso debochado surgiu em seus lábios e ele provocou Lisandro despudoradamente. O quê? Estou proibido de dizer que ela é uma vadia assim como a sua mãezinha? Achei que Lisandro iria explodir. Tamanha a raiva que se apossou de seu rosto. Ele desferiu um murro no nariz de Ricardo, que o socou na altura do abdômen. Meu peão nem se moveu com o soco que recebeu. Talvez por estar acostumado ao cenário selvagem, à labuta do dia a dia, e por isso começou a golpear Ricardo seguidamente. Para minha surpresa, Ricardo não era assim tão fraco.
Conseguiu acertar vários socos em Lisandro, inclusive esmurrou um de seus olhos. Entrei em desespero. Segurei Lisandro pela camisa, tentando retirá-lo de cima de Ricardo, que apesar de estar revidando, estava em desvantagem, já com o nariz sangrando. Minha voz parecia falhar enquanto eu tentava apaziguá-los. Parem com isso, parem os dois! Berrei com todo o meu fôlego. Já chega! Lisandro soltou Ricardo e passou as mãos pelos cabelos a fim de ajeitá-los. Muito machucado, Ricardo se levantou do chão e passou a mão no nariz, retirando-a, cheia de sangue. É melhor você ir para casa, Ricardo. Deixa a gente em paz. Isso não vai ficar assim. Vocês dois vão me pagar. Depois da ameaça, ele se infiltrou na escuridão e logo sua silhueta não passava de um vulto ao longe. Minhas mãos estavam trêmulas e eu ainda estava estática. Tentei respirar fundo a fim de recobrar o equilíbrio. E então senti a mão de Lisandro envolvendo minha cintura. Desculpa, pediu. Ele não me dava, não me devia nada, na verdade. Ricardo havia recebido o que merecia por tamanha audácia. Tudo bem, vamos sair daqui. Proferi, já mais calma. Olhei dentro dos olhos de Lisandro e eles me trouxeram conforto. Era como se aquele lamentável episódio não tivesse acontecido. Levei minha mão até a região próxima a seus olhos, onde ele havia recebido o soco, e acariciei ali, respirando fundo. Quando chegarmos à fazenda, deixe-me cuidar disso, sim? Ele apenas meneou a cabeça positivamente e entramos no carro. Lisandro não quis dar o braço a torcer, e por isso fez questão de ir dirigindo. Estava preocupada com os seus ferimentos e 1000 coisas se passavam por minha cabeça. Nós havíamos nos beijado. Nós nos desejávamos. Aquilo em outrora parecia impossível, mas era real. Era bem real.